Desde dezembro, você vem alertando para essa situação que nós estamos vivendo hoje. E as autoridades aqui não deram a menor bola. E agora? Bom, agora nós estamos provavelmente no começo da fase de explosão exponencial, né? Que a gente já viu 2 vezes no Brasil, 6 vezes no mundo todo, e a gente só precisa analisar os dados da Europa e dos Estados Unidos, né? Hoje, por exemplo, a Itália passou de 219 mil casos, ontem a França cruzou 330 mil casos, ou seja, em uma semana, 10 dias, a Europa teve uma explosão, a maior desde o início da pandemia. Segunda-feira, os Estados Unidos cruzou 1 milhão de casos, na terça, 800 mil, ou seja, hoje o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde teve que dar um passo para trás e dizer que não é nada de leve a Omicron, que essa narrativa tem que acabar. Ela pode dar sintomas mais, né, não tão graves, mas a nível estatístico, a nível populacional, quando você tem, como ontem, 2,5 milhões de casos no mundo em 24 horas, nada pode ser considerado leve com essa magnitude de transmissão. E né, nos Estados Unidos, o pessoal lá começou, não, esquece a curva de casos, é a curva de hospitalização. Bom, hoje eles bateram o recorde de hospitalizações nos 2 anos da pandemia. Tem 21 mil pessoas em UTI nos Estados Unidos, 121 mil pessoas internadas até agora, não saiu o relatório de hoje, e o número de internados por Covid no país é recorde, né? Então, nós caminhamos para algo parecido, na minha opinião. Já está faltando leito em Pernambuco, em Recife, né? A lista de espera foi de 40 para 400 pessoas por dia. Em Belo Horizonte, os leitos estão acabando, as UPAs estão lotadas. Eu tenho notícias da região de Campinas, região metropolitana de Campinas, Piracicaba, a Grande São Paulo, né, com uma explosão de atendimentos. Eu li ontem, não acreditei, estavam fazendo atendimentos coletivos, porque não estavam dando conta nas UPAs de atender as pessoas. E a sensação que eu tenho é que, eu falei hoje isso com um colega aqui do Brasil, que nós somos um avião voando no meio de um tufão sem nenhum instrumento. Nós estamos voando às cegas, né? Sem saber a dimensão. Os dados de ontem, 27 mil casos no Brasil, eu acredito que seja uma subnotificação tremenda. Nós não estamos computando os casos de farmácia, de testes testes individuais, particulares. As pessoas estão desesperadas buscando testes que não existem, né? O sistema único de saúde está ficando sem testes, e só se testa casos graves. Então, eu arriscaria dizer que nós devemos estar próximo do que está acontecendo na Argentina, pelo menos. A Argentina chegou a 90 e poucos mil casos ontem, recorde absoluto. Eu acho que nós devemos estar muito próximo dele, se não acima, né? E a situação é basicamente a seguinte: nós temos uma vacinação infantil que foi adiada por razões absolutamente sem nenhuma base científica. O Supremo não conseguiu pressionar o Ministério para iniciar essa vacinação. Em dezembro, adiou para janeiro, e com isso nós continuamos a ter né, as crianças vulneráveis, não só para ter a Omicron, como para transmitir, né? E as pessoas me perguntam, não, eu já estou vacinado, eu posso pegar? Pode. O caso, a chance é ser mais leve, né? Você não precisar de hospitalização, mas você pode transmitir também. E o mais desesperador é que você vê entidades internacionais, como, por exemplo, o CDC americano, tomando atitudes completamente absurdas para tentar garantir a mão de obra para manter a economia americana funcionando. E aqui aí as pessoas começam a copiar as coisas no mundo todo, inclusive no Brasil, né? Quando o CDC reduziu para 5 dias de quarentena, sem testagem no final dos 5 dias, está tendo uma explosão, né, de cientistas e médicos americanos, que isso é um absurdo. Só que isso está sendo copiado em todo mundo, né? Então, é como se cada país tivesse, né, tentado achar a sua solução, ninguém olha para o vizinho,
E nós não temos, depois de 2 anos de pandemia, uma governança global e muito menos no Brasil qualquer tipo de centralização. Né? Nós estamos às cegas com um ministro que diz, ministro da Saúde, que diz que 300 óbitos de crianças está na meta. Né? Quer dizer, qualquer lugar do mundo ele já teria sido demitido instantaneamente, né? Qualquer democracia no mundo já teria mandado esse cara para casa. Mas eu acredito, eu estava falando hoje isso, você deve lembrar bem, Conceição, o ano passado, no dia 4 de janeiro, eu fiz um alerta de que o Brasil tinha que tomar providências, inclusive um lockdown nacional, senão nós íamos ter uma tragédia. Era a segunda onda. A segunda onda ocorreu em março e abril e foi o evento mais devastador da história sanitária do país. Nós perdemos, de março a junho, o maior número de brasileiros de numa crise humanitária na história. Curiosamente, um ano depois, 4 de janeiro de 2022, quando eu abro os dados do mundo, né, há 2 dias atrás, eu cheguei à conclusão que eu estava olhando para uma situação um pouco melhor, porque existem vacinas e o Brasil atingiu 67%, né, de 2 doses, mas mesmo assim, uma situação crítica de novo, né, onde o SUS já está combalido, o próprio sistema privado brasileiro tomou 2 choques tremendos, né, o sistema público segurou a onda, mas no limite do colapso, colapsou, na realidade. E eu não sei se uma explosão de casos tipo americana, 500 mil casos, 1 milhão de casos por dia, se o sistema de saúde brasileiro aguenta, eu acho que não. Essa explosão de casos na Europa e nos Estados Unidos, não é? Ela se deve a quê? Tem alguma... porque são países que as pessoas, uma boa parte vacinou. Como é que você explica essa situação? Quer dizer, são não vacinados? A que se deve a isso? São 3 fatores básicos. Primeiro é que a Omicron é dezenas de vezes mais transmissível do que a Delta, que tinha dominado os Estados Unidos e a Europa, que já era mais transmissível do que a variante original, né? Segundo é que, apesar, por exemplo, os Estados Unidos está com uma porcentagem de vacinados de segunda dose menor que do Brasil nesse momento, 62%. Mas mesmo nos países como Portugal, por exemplo, que é um dos melhores do mundo, Israel, né, em porcentagem de 2 doses, as pessoas estão sendo infectadas, porque, primeiro, existe um número de não vacinados razoável, alguns milhões de pessoas em cada país. Segundo, que você mesmo vacinado, você pode pegar e transmitir. O seu caso vai ser melhor, vai ser menos grave, mas você continua transmitindo. E terceiro, é que é um problema cultural da nossa espécie nesse momento da nossa história. As pessoas não conseguem renunciar à normalidade anterior à pandemia, né? Então, as festas de final de ano, jogo de futebol, agora estão falando em carnaval, todas essa cultura do hedonismo, ela se transformou nesse momento da nossa história em algo mais importante que o instinto de sobrevivência da humanidade. Então você teve festas gigantescas nos Estados Unidos, concerto de rock, né? Aqui no Brasil também. E eu li hoje de manhã que as aerolíneas brasileiras e do todo mundo, começaram a reportar que as pessoas ficaram doentes durante o Réveillon em lugares distintos e voltaram para casa doentes nos aviões. E o avião se transformou nesse período agora, né, nesses dias, em verdadeiros covidários, né? Como os navios transatlânticos, né, cruzeiro, no mundo todo estão sendo elementos super spreaders, né? O Brasil, a Anvisa mostrou 900 casos, deve ser muito mais, em pouco mais de uma semana. Nos Estados Unidos, é uma explosão de casos, né, nesses cruzeiros. E era de se esperar, né? Você põe um monte de gente, milhares de pessoas comprimidas num espaço pequeno, com refrigeração comum, né? O ar circulando entre os quartos, né, das pessoas. Para você ter uma ideia, tem um estudo mostrando que na China houve uma transmissão na abertura de portas de quartos vizinhos.
num hotel de quarentena. Ou seja, as pessoas abriram a porta um em frente do outro para pegar o almoço e foram infectadas nesse abrir de portas. Para você ver como a variante Omicron é Nossa, transmissível. desse jeito? Eu não Esse é um não. estudo que está correndo o mundo nesse momento, né? E você está vendo UTIs pediátricas lotando nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Eu passei 3 semanas falando de Brasília, né? Mostrando que a UTI estava chegando à saturação e que a lista de espera não baixava. 80, 90, 100. E é só olhar agora o que está acontecendo em Goiás, né? Brasília. Você vê a situação de pelo menos 10 estados brasileiros como explosões de casos, e nós temos 3 epidemias concomitantes no Brasil. Nós temos a influenza, nós temos a Delta e temos a Omicron. E eu já estou me preocupando com o que vai acontecer daqui a um mês, porque é o período da dengue, onde você começa a ter o aumento de casos de dengue, e a gente não sabe como a dengue vai se comportar, né? Nesse ambiente de competição viral. Então, é uma situação grave, muito grave, a gente está às cegas, as medidas, cada prefeito, cada governador está tirando para um lado, ninguém tem uma diretriz nacional, uma diretriz, né, baseada em evidências, né? E você vê decisões esdrúxulas, né? Quer dizer, cancela o carnaval de rua, mas não cancela o desfile. Piada. Quando quem pode acreditar no Brasil que vai ter qualquer tipo de fiscalização num desfile na Marquês de Sapucaí? E que não vai ter aglomeração ao redor das pessoas que não podem entrar ou não podem desfilar? Quem acredita numa coisa dessa? Mas, né, o Brasil parece... A minha frase atual é a seguinte: nós temos a pandemia, o pandemônio e a paralisia mental das instituições da sociedade civil brasileira, né? Como se nada tivesse acontecendo. Então, você relata, olha, França, Itália, Reino Unido, Holanda, Portugal, Israel, Grécia, todas batendo recordes, né? Estados Unidos, agora Argentina, e é como se nós vivêssemos numa ilha, parte do mundo, e não é verdade, né? Os aeroportos estão abertos, os portos estão abertos, as pessoas vêm livremente para o Brasil, não tem fiscalização nenhuma, e é uma situação, apesar do sucesso das vacinas, que é, na minha opinião, a maior notícia de 2021, independente de qualquer assunto, é a maior notícia. Em um ano, várias vacinas eficientes foram colocadas, né, no mercado e funcionaram. É um recorde histórico, isso vai entrar para a história da medicina, não há dúvida nenhuma. Isso foi pouco comentado, mas também, você sabe melhor do que ninguém, a gravidade da pandemia e os reais dados da pandemia, enquanto a gente tinha os dados, sumiram do noticiário, né? Só se falava da média móvel, mas ninguém falava dos riscos que nós estávamos correndo em brincar com a Delta, brincar com essa Omicron, quando ela apareceu, né? E a narrativa de que era leve é como se fosse gerou como se fosse um passaporte para as pessoas se aglomerarem no final do ano. E deu nisso, né? Eu estou chamando da festa do pós-Réveillon da Omicron, né? Em dezembro, voltando a dezembro, nós tivemos especialistas já falando na possibilidade de não usar máscara. A gente teve especialistas dizendo que já prevendo para 2022 o final da pandemia. Como é que você vê essas declarações vindo de especialistas? Não, foi um grande choque para mim, né? Eu vi professor da Faculdade de Saúde Pública da USP dizendo que podia cancelar a máscara em São Paulo, que a gente podia tirar a máscara, né? Eu não acredito, não consegui acreditar que era verdade. Eu tive que assistir o vídeo para confirmar. Daí, em julho ou agosto, já tinham previsões que o segundo semestre acabava a pandemia. Um epidemiologista famosíssimo, que eu respeito muito, falando que a pandemia ia acabar no Brasil no segundo semestre de 21, e agora dizendo que vai acabar em 22. Eu não sei de onde. Você deve lembrar, né? Falaram que Manaus, em outubro do ano passado, não ia ter mais nada, porque tinha atingido 73%
positivação na cepa anterior à gama, aí apareceu a gama e explodiu tudo de novo em Manaus. Então, quem pode garantir que nós não teremos o aparecimento de uma outra variante com 2,5 milhões de casos por dia? A chance de uma variante mais transmissível, mais letal aparecer é real. E também é real a possibilidade do vírus mutar em algo que não seja tão transmissível. Claro, existe a possibilidade, mas ninguém pode cravar isso. Não tem como cravar nesse momento, ainda mais agora, onde nós estamos vendo gente ser infectada, reinfectada. Tem pessoas que já tiveram 3 vezes Covid. Tem um jogador do Palmeiras que eu acho que já está na 3ª infecção. Aí tem pessoas que tomaram a vacina e estão infectadas. Como é que a gente pode garantir que não vai surgir uma variante que escapa à cobertura vacinal disponível nesse momento? Não dá para garantir. Surgiu para a influenza. A gente vê isso toda hora com a influenza, né? A outra coisa, todo mundo está chamando os casos. Falei hoje com um grande amigo meu, infectologista extremamente conhecido em todo o país. Todo mundo está falando que é influenza sem testar. A vasta maioria. E quem disse que é? O último relatório da Fiocruz não sugeria que era tudo influenza. Tinha uma alta porcentagem que era Covid, que não era testado, né? Que quando testaram apareceu ser Covid. Porque cadê a influenza? Teve um surto agora nos Estados Unidos, mas a gente não fala, ninguém está falando de influenza no resto do mundo, em grande quantidade, né? Então, tem vários relatos anedóticos, eu não sei, né? A gente não consegue ter a confirmação total, mas que o cara vai no posto de saúde e o pessoal, como tá, não tem, né, o número explosivo de casos, não dá para testar e fala que tudo bem, essa medicação para os sintomas, mas é gripe. Sem testar não dá para saber. Ainda mais com o Omicron, que tem sintomas análogos, idênticos, né? Então, eu fiquei abismado com certos pareceres aí de pessoas da área. São Paulo, por um triz, não removeu a máscara. Foi ali, né, nos 49 do segundo tempo, o Rio de Janeiro removeu e viu no que deu, né? Viu no que deu em dezembro, as unidades básicas de saúde foram inundadas com casos de síndrome respiratória aguda grave. E agora nós estamos vendo aqui em São Paulo hospitais privados relatando aumentos dramáticos de, né, hospitais públicos. Como eu já falei, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, acabei de ver números aí de Londrina, ou seja, eu tenho uma série de cidades que desde o começo da pandemia eu checo, que são cidades mais ou menos chaves, para você ter uma ideia do que está acontecendo em diferentes regiões do Brasil. E de repente eu começo a olhar, semanas atrás, Santos, Limeira, né, eram cidades que estavam tendo novos picos de casos. Mas agora a gente não tem nem os números. Então, como é que você pode manter a liderança do Ministério da Saúde quando você não tem uma base de dados confiáveis mais? Esse hackeamento aí, até agora não apareceu ninguém reivindicando que hackeou o Ministério da Saúde. Geralmente os hackers adoram reivindicar os seus feitos. Não vi até agora qual foi o hacker que fez. E nós continuamos sem dados, né? Agudamente há um mês, mas isso já vem desde agosto do ano passado. Nós não temos dados, nós adiamos a vacinação das crianças, nós não temos uma política de comunicação ainda, 2 anos de pandemia, e, de repente, nós não sabemos, né, qual vai ser a política, por exemplo, do governo brasileiro com o surgimento dessas novas drogas antivirais, que estão sendo comercializadas e já estão desaparecendo do mercado. Tá? Na Europa já está ficando difícil de encontrar. Nos Estados Unidos está comprando a produção inteira da Pfizer. Então, aí a gente não tem nenhuma posição do governo federal. E mais do que isso, a gente tem agressões, né, éticas e morais para com a sociedade brasileira todos os dias. Você dizer que 300 mortes de crianças na faixa de 5 a 11 anos, porque se você pegar de 0 a 18, é em milhares, tá? Mas naquela faixa restrita são 300, ou foram 300. Dizer que isso é aceitável, porque está dentro do esperado, é de uma falta de empatia humana, de uma falta de ética. É difícil de acreditar que um Conselho Regional de Medicina não abriu um processo contra o ministro da Saúde, porque essa declaração é inaceitável em qualquer ambiente, em qualquer condição, muito menos uma declaração pública do ministro da Saúde, de um país como o Brasil.
hoje em dia, os conselhos de medicina e o próprio Conselho Federal de Medicina, eles estão, infelizmente, nesse mesmo barco do governo federal. Então, eles não estão tomando medidas, ao contrário, eles adotaram medidas negacionistas também, né? Não, eu não sei, eu estava comentando isso recentemente, há poucas horas. É difícil acreditar que um indivíduo como o atual ministro tenha sido presidente ou era o presidente em exercício da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sério, não dá nem para acreditar, né? Como é possível um negócio desse, porque o desempenho como ministro da Saúde é par a par com o general que estava anteriormente. Disputam passo a passo provavelmente o título de pior ministro da história do Ministério da Saúde. Então, e eu vou te dizer, Conceição, é um outro tema assim meio polêmico, mas eu não tenho nenhum tipo de receio em falar. A apatia, o silêncio e a falta de iniciativas da classe política é indiscriminada através de todo o espectro ideológico, tá? Você não ouve ninguém colocar a pandemia como prioridade e ninguém ter ideias ou propostas ou medidas, ações concretas para impedir mais uma onda e mais uma catástrofe sanitária. Você não ouve. Uhum. Desculpa, falar que é preciso vacinar, bom, é chover no molhado, né? Agora, como é que as instituições brasileiras, Congresso, Supremo, se mantêm caladas ou diante de uma administração, né, no caso do Ministério da Saúde, que não só já produziu uma catástrofe sem par na história brasileira, mas que parece que vai ampliar essa catástrofe. Porque outro aspecto que ninguém fala no Brasil, ninguém, é o Covid crônico. Tá? Na Inglaterra, as previsões são que milhões de ingleses vão lotar o sistema de saúde quando a pandemia tiver acabado com insuficiência respiratória crônica, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica, tá? Vítimas da síndrome do long COVID, do COVID crônico. E as expectativas, os modelos que são, né, mostrados do qual vai ser o impacto no sistema de saúde britânico são assustadores. Imagine aqui no Brasil, então. Né? Eu publiquei os dados no meu Twitter. O outro dado que ninguém mencionou no final do ano, que para mim foi chocante, nós terminamos o ano de 2021 com 1,7, mais de que 1,7 milhões de óbitos. Isso é 500 mil de óbitos por todas as causas, a mais do que do último ano antes da pandemia, 2019, ou 2018. Ou seja, 500 mil de pessoas a mais. E, contrapartida, o número de nascimentos foi o menor, né, no ano de 2021, se comparado com 2019 e 2018. Ou seja, subiram os óbitos em 500 mil e caíram os nascimentos. Ou seja, é um efeito estrutural da pandemia no perfil demográfico do país. Né? E ninguém comentou isso, passou batido de uma maneira, né, surpreendente. Então, além de tudo que nós estamos debatendo do ponto de vista biológico e em termos de políticas públicas inexistentes, a mídia tirou o foco da pandemia. Ela falou de trivialidades da pandemia. Falou, vai melhorar, está na hora de tirar máscara, vamos debater se vai ter Réveillon, Carnaval, mas ela não foi lá e pressionou o governo pelos dados, não pressionou o Ministério da Saúde para saber o porquê que teve esse hackeamento. Quem que está investigando qual é a fonte desse hacker? Né? Teve uma investigação? Está tendo? Qual é o resultado dela? Ninguém sabe disso. Por quê? Porque falar da pandemia e de termos, né, delicados e dolorosos da pandemia deixou de ser pauta nesse período. As pessoas compraram a narrativa de que a pandemia estava acabando. Né? Professor, esse hackeamento é uma forma de você, quer dizer, esconder os dados, né? Eu acho que é isso que está acontecendo. E não lembra a época da ditadura e a época quando os militares esconderam os dados da Meningite. Da meningite? Naquela época, evidentemente, não tinha, né, nada, nenhum registro eletrônico, era muito mais fácil, porque era muito mais difícil era tudo na mão, né, era tudo por escrito, e realmente a gente
Eu perdi um colega de turma. Eu me lembro disso, na escola primária. Um menino desapareceu um dia, amigo, Marcelo. Nunca vou esquecer o trauma da nossa classe, e de repente o menino desapareceu. Ele passou mal um dia na escola, foi para casa, a gente viu ele passar mal e ele nunca mais voltou. E depois, anos depois, eu fui descobrir que provavelmente a causa óbito foi meningite, né? E esses números nunca apareceram de verdade, a gente nunca teve acesso. Hoje, se qualquer coisa, é muito mais difícil você esconder números, né? Principalmente números da pandemia, porque você tem secretarias municipais, estaduais, tal. Só que no momento que você dificulta o acesso ao sistema oficial do Ministério, você cria novos critérios para inclusão de dados, você faz o formulário ficar confuso, mais difícil, que foi o que aconteceu antes desse apagão completo, você gera o clima, né, para os dados ficarem subnotificados. E mais do que isso, se você não testa e se você não notifica, fica fácil dizer que a pandemia está acabando, né? E essa narrativa não foi desafiada. É isso que é mais surpreendente. Ela não foi desafiada aqui no Brasil pela mídia. A mídia foi comprando a média móvel foi caindo, todo mundo mas está ótimo, e a gente fala, peraí, como assim? Né? Quantos testes estão sendo feitos? O Brasil, a última vez que eu olhei, estava ranqueado como 128 no mundo em termos de testes per capita. Era uma coisa absurda, né? Quando você olha a curva americana de testagem, agora eles estão tendo problemas de falta de teste, mas a curva começou a subir à medida que a situação foi ficando mais grave. Aqui não. A curva de testagem aqui não subiu. Desde o começo, então, você, né? Isso. Você nem testa. Os testes agora são restritos a casos graves, casos sintomáticos, né? Então, a gente não tem uma visão dos pacientes que estão ou com casos mais leves ou com pacientes assintomáticos, que é um número muito grande, a maioria, inclusive. Você não tem, que eu saiba, o registro contínuo compilado dos testes privados ou dos testes de farmácia que as pessoas compram e fazem, né? Uhum. Então, você tem uma visão. Quando eu vi ontem 27 mil casos, e hoje de manhã saiu na imprensa e tal, eu fiquei pensando comigo, você pode pôr 4 a 5 vezes aí, no mínimo, tá? Porque se a Argentina está com 95 mil casos, é muito difícil que o Brasil esteja numa situação muito, muito melhor, né? Então, mas o problema é o seguinte, eu não vejo a imprensa desafiar a narrativa e nem e partir para cima do governo, no sentido de dizer, como é que é? Como é possível? Um país desse tamanho, com uma estrutura que é uma das maiores do mundo em termos de saúde pública, né? De tudo, em termos de infraestrutura básica hospitalar e de coleta e análise de dados. O SUS tem bancos de dados que poucos países do mundo têm. Como é possível, de repente, nem o SVGRIP lá, né, consegue ter acesso aos dados da Fiocruz? Né? De repente, os caras param de fazer o relatório, que era semanal. É uma coisa inacreditável. Diante desse quadro, o que você recomenda para a população? Bom, primeiro, nós não podemos abandonar todos os cuidados não farmacológicos. Claro, todo mundo tem que se vacinar. Tem vacinas excedentes em alguns estados do Brasil, Amapá, Roraima, tem vacina sobrando e as pessoas não estão vacinando. O número não muda. Você olha todos os dias, o número não muda. Então, as pessoas, claro, têm que se vacinar, segunda dose, terceira, mas nós não podemos só ficar confiando nas vacinas. Nós temos que quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Nós não temos como sobreviver do ponto de vista de infraestrutura hospitalar no Brasil se nós tivermos algo como está acontecendo nos Estados Unidos. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é a disseminação de fake news é explosiva, as pessoas deixaram de usar máscara, as pessoas fizeram aglomerações indevidas, tem por volta de 38% da população que ainda não tem as 2 doses da vacina, e a combinação desses fatores é uma explosão. É a explosão que resultou nos casos, 1 milhão de casos que a gente viu na segunda-feira. Então, aqui, nós tínhamos que cessar essa loucura de tentar voltar à normalidade à força, na marra. Não dá, nesse momento que está começando a explosão exponencial, dada a experiência que nós já tivemos em 2020 e 2021, nós tínhamos que parar com aglomerações.
O carnaval tinha que ser cancelado como foi o ano passado. A situação não é análoga, não é idêntica, mas é muito parecida. Jogos de futebol com público, não dá. Você liberar a abertura geral que foi liberada no Brasil é de uma irresponsabilidade quase criminosa. Você cogitar de remover máscaras nesse momento, como foi cogitado em dezembro, não dá para acreditar que profissionais da área de saúde pública entraram nessa ou defenderam isso publicamente, tá? É completamente irresponsável. E não é baseado em dado nenhum, porque nós não temos dados, né? Então, você vê, a Itália ontem à noite tomou uma atitude que eu acho que é absolutamente correta. Eu estava olhando os dados que acabaram de sair da Itália, eu estou aqui, me perdoe, eu só estou olhando aqui, 219 mil casos na Itália. A Itália estava com menos de 30 mil casos há 2 semanas. Tá? O que eles fizeram? Acima de 50 anos, a vacinação é mandatória. Acabou. Nós estamos falando do risco do país sucumbir. A Itália não tem nem próximo da estrutura que o Brasil tem de saúde, não tem leitos de UTI em número suficiente para dar conta, ou leitos de enfermaria, né, para dar conta. Então, a Itália tomou uma atitude. A Áustria, aparentemente, vai seguir a Itália. Vai agora obrigar a vacinação. A França, aparentemente, aprovou ontem à noite no Congresso essa nova lei do passe vacinal, que faz com que a vida das pessoas que não se vacinaram fique muito mais difícil. Eu acho que o Brasil tinha que ir nessa direção, não tem saída. Porque nós não estamos nem comentando o aspecto que, depois de anos, o Brasil tem um recorde de pessoas em condição de insegurança alimentar. A fome campeia no Brasil. Eu olho, ou ando quando vou em São Paulo, saio de carro, olho, o número de pessoas vivendo em condição de rua em São Paulo explodiu. As pessoas não estão tendo como, explodiu de uma maneira brutal. E eu não estou indo quase em lugar nenhum. Mas só de sair para arejar a cabeça, dar uma volta de carro, é chocante ver o número de pessoas que não têm como sobreviver e que essa pandemia jogou nas ruas. E isso só ajuda o vírus, né? Então, nós temos que estar tendo um movimento nacional, multidimensional, uma plataforma, uma estratégia de comunicação com a população que nós nunca tivemos. A sociedade civil tinha que cobrar os gestores, tinha que cobrar os governos federais, estadual, municipal, políticas mais audaciosas e mais diretas de combate ao vírus. E não essa lenga-lenga, de um empurra para o outro. A gente está com 14, acho, milhões de pessoas nessa situação de fome. Desempregada. Essa situação toda, ela não contribui para agravar a pandemia? Ela não... Sem dúvida. Quer dizer, porque as pessoas que têm dinheiro, elas imaginam que elas estão numa redoma e para elas tudo bem. Quer dizer, então, ela não olha o outro, não é? Essa pessoa mais vulnerável. Isso não pode provocar um efeito bumerangue, quer dizer, essa população Sim. que eles desprezam, enfim, acabarem levando o vírus para eles? E aí, não é só vírus, Conceição, tá? O número de bactérias resistentes a antibióticos pelo uso indiscriminado de antibiótico nas primeiras ondas do coronavírus, da pandemia, está explodindo no mundo todo, mas aqui no Brasil também. Então, você selecionou bactérias resistentes às drogas, os antibióticos mais comumente usados, que, aliás, estão começando a faltar, né, por uso indevido, e agora essas bactérias estão circulando, não só nos ambientes hospitalares, tá? E as pessoas que não têm acesso a um segmento de saúde, pessoas que simplesmente nem sabem que têm direitos, né, como vários moradores de rua nem sabem que eles têm direito a um atendimento, né, público. Podem, sem dúvida nenhuma, se infectar e transformar em reservatórios, tanto do vírus como dessas bactérias, né? Então, por exemplo, se tocou num ponto claro, deveria ter havido uma política nas grandes cidades de acolhimento, de auxílio às pessoas em condição de rua, que era prioridade total, ainda mais no inverno que nós tivemos, né? E não houve. Não houve. Foram atitudes individuais de entidades como o MST, como outras, que tiveram que tomar nas suas mãos o trabalho que deveria ser do
do Estado, Estado. né? Então, veja, o que é dolorido como brasileiro é, depois de 32 anos no exterior, é a primeira vez que eu passo tanto tempo seguido no Brasil, né? 2 anos inteiros seguidos no Brasil. E é muito difícil, como brasileiro, chegar à conclusão que a vida humana no Brasil não vale nada. E que a falta de empatia atingiu níveis, empatia humana, atingiu níveis, eu diria históricos, completamente fora da escala. Né? Você vê comentários nas redes sociais, você vê comportamentos. A pessoa, porque quer ir num show, né, ou quer ir num jogo de futebol, ou quer pular o carnaval, ou fazer uma festa de Réveillon, ela não para pensar que ela tem avós, que ela tem pais, que ela tem filhos, né? São comportamentos que existem no mundo inteiro, evidentemente, mas que aqui dão uma... Para quem não estava acostumado com a rotina, né? Para mim, por exemplo, às vezes são devastadores de você constatar. Porque essa apatia, essa paralisia que eu estou referindo, né, junto com o pandemônio e a pandemia, ela não é só do governo e das instituições, ela também é da sociedade civil. Como é que nós aceitamos um governo desses? Como é que o presidente do Congresso não né, pressionado, posto na parede para abrir pedidos de impeachment, não só do presidente, como do ministro da Saúde? Como é que nós não temos uma cascata de processos? Cadê o Ministério Público? Né? Olha o que está acontecendo nas UPAs nesse momento, quando a gente conversa aqui. As pessoas fazendo filas de horas. E aí você vê, em São Paulo, em alguns lugares, estão se separando as pessoas que estão sendo vacinadas das pessoas que precisam de atendimento. Mas você acha que isso acontece em todo o Brasil? Eu duvido. Eu duvido que haja essa separação. Então, às vezes, as pessoas vão lá se vacinar e nem sabem, ou as pessoas vão lá se testar e nem sabem que tem pessoas infectadas, né, gravemente, e aí você continua multiplicando o vírus, multiplicando a transmissão, e que é isso que é importante. As pessoas falam, não, mas ela é mais leve, não precisa olhar o número de casos, porque não quer dizer muita coisa. Como não? Se você permite uma taxa de transmissão desse tamanho, não só você tem a chance de criar uma tsunami de internações, mas você dá ao vírus a chance de mutar mais, né, e gerar variantes mais perigosas. E nem isso, nem esse discurso, que é óbvio, lógico, direto, consegue sensibilizar boa parte da população brasileira. Isso que é muito assustador. Professor, só mais uma questão. Sim. Esse raciocínio em relação sei lá, a falta de empatia, desprezo, a indiferença em relação à população vulnerável no Brasil. Nós temos essa situação também em relação às vacinas, né? A vacina no mundo. Quer dizer, o primeiro mundo, os países compraram todo o estoque de vacina e você tem uma população de bilhões sem acesso à vacina. Isso não vai fazer com que essa pandemia possa recrudescer, surgir novas cepas, né? Surgirem. Sim. Olha, só para te avisar, saíram os números agora do Brasil, tá? Acabou de sair. Eu estava olhando como se diz, no site do CONAS, mas um amigo aqui me mandou. Já são 36 mil casos hoje, tá? E 128 óbitos, com problemas ainda no sistema. Tá? Então, você vê que de um dia para o outro, já são 8 mil a mais. Tá? Então, aquele negócio que é da subnotificação é real. Você pode esperar que esses números vão subir. Né? O que você falou hoje, o diretor-geral da OMS tocou hoje na conferência de imprensa dele, em Genebra, hoje, onde ele falou que 31 países do mundo ainda têm menos de 10% da população vacinada, e que são, claramente, reservatórios que não vão só afetar esses países, mas vão afetar o mundo inteiro. É isso que eu digo, inclusive estou escrevendo no editorial que eu estou preparando, que o mundo em 2 anos não se deu conta que sem uma governança global para combater a pandemia, nós não temos saída disso. O mundo é hiperconectado a um ponto que você tem um caso na África do Sul dessa nova variante Omicron no dia 27 de novembro, no dia 30 de novembro a cidade de Londres já tem transmissão comunitária.
Por quê? Porque, né, tem voos o tempo inteiro, saindo de todo lugar do mundo. Né? Então, até esse momento, a Organização Mundial da Saúde, ela não é, infelizmente, uma instituição que tem poder de influenciar políticas globais. Ela dá recomendações, mas ela não tem, né, como se diz nos Estados Unidos, ela não tem mordida, ela não tem teeth, né? Ela não consegue dizer, olha, você tem que vacinar a sua população já, sob pena de X, Y, Z. Não, não tem, porque nós não temos uma governança sanitária global. E essa pandemia mostrou claramente que ou a gente cria rapidinho isso, ou essa pode ser a primeira de muitas. E o número não seria infinito, porque em algumas dessas pandemias em sequência, o nosso destino enquanto espécie pode estar sendo selado, entendeu? Não é essa em particular, não nesse momento, mas não é o único vírus circulando no mundo. Tem outros vírus circulando e vírus que são com mortalidades altíssimas, só que com transmissão baixa. Então a gente não ouve falar, mas com a invasão de ambientes pristinos, com desmatamento no mundo todo, principalmente aqui no Brasil, você invade esses ambientes e, né? Outra coisa que ninguém está falando no Brasil, falei com um grande amigo meu melhor amigo nos Estados Unidos, Alan Rudolph, que é vice-presidente da Colorado State University, ele falou para mim, 18% da população de cedros do Colorado estão infectados com coronavírus. Ou seja, o vírus já pulou por uma espécie silvestre e os animais estão morrendo. Mas eles viraram um reservatório. Eles já viraram um outro reservatório. E ele falou, o estudo acabou de sair, acabei de ver o estudo hoje de manhã, mas ele tinha me falado isso semana passada. E outras espécies silvestres podem estar sendo infectadas pelo nosso contato conosco. E aí, então, você pode criar múltiplos reservatórios animais ao redor do mundo. Se você não mapear isso, você nunca vai saber. Né? Ponto final que eu queria deixar. Nós já temos centenas de casos no Brasil de pessoas que tiveram influenza e coronavírus ao mesmo tempo. E ninguém sabe, ao momento, qual é a taxa de que esses vírus podem trocar informações genéticas entre si. Ninguém sabe se a possibilidade existe, mas ninguém sabe se ela é prática, né? Se ela é real e é impactante. Eles são ambos vírus RNA. Então, eles infectando a mesma célula, não é impossível que haja uma recombinação genética e que apareça alguma coisa pouco desejável, que é uma mistura dos dois. Exatamente. Mas quem está fazendo o rastreamento no Brasil? Ninguém, muito pouco. É tudo números que aparecem do nada, né, de esforços locais. Né? Então, eu acho que dia 4 de janeiro de 2021, eu fiz esse alerta que a segunda onda ia ser devastadora e, infelizmente, ela foi. Hoje, não dá para fazer um alerta igual, com números precisos, ou mais precisos, como foi aquele de 4 de janeiro, mas 2 dias atrás, eu cheguei à conclusão que, afora as vacinas, muito pouco mudou em termos de como nós estamos reagindo a mais um alerta de mais uma onda, né, que pode ter um impacto tremendo no Brasil e no mundo. Nós somos um dos últimos países grandes, né, de importância geopolítica mundial, a soltar o alerta da Omicron. Como se nós fôssemos uma ilha aí, desconectadas do resto do mundo, mas o espaço aéreo brasileiro está aberto, os portos brasileiros estão abertos, né? Tá vindo gente do mundo inteiro aqui e eu não sei de fato, mas eu duvido que o controle de fronteiras brasileiro esteja sendo eficiente para detectar pessoas que chegam infectadas aqui. Né? E é isso, o resumo da ópera é, nós avançamos em 2021 com as vacinas, aprendemos mais sobre o vírus, mas a nossa capacidade aqui no Brasil, de se indignar com o desmando, despreparo, incompetência, falta de qualquer tipo de ação federal, e mesmo estadual e municipal, é assustadora. É realmente assustador. Eu achei que depois da segunda onda que nós tivemos, né, com o número de pessoas que morreu, com o número de pessoas que ficaram com Covid crônico, que nós íamos dar um salto em termos de empatia humana, em termos de indignação, e aparentemente não aconteceu.